Olá galera, tudo bem? A gente vai agora para um assunto novo aqui no canal Física 10. A gente vai falar um pouquinho sobre ondas. Você viu agora no comecinho da aula um vídeo onde uma pessoa surfava uma onda bem grandona. Detalhe, essa onda tem uma classificação um pouquinho diferente para a gente na física. Por quê? Porque ali ela já estourou, ela cavou, ela formou uma parede grandona para que o surfista pudesse cair pela parede. Não cair no sentido dele levar um caldo, mas cair no sentido dele descer a parede da onda em cima da prancha. A gente vai tratar aqui na física a onda naquele momento em que ela está simplesmente oscilando para cima e para baixo. Quando você pega uma corda e brinca de fazer cobrinha, quando você pega uma corda e vai malhar na academia e vai fazer aquele exercício para cima e para baixo, certo? A gente vai tratar também de ondas como luz, como som. São situações muito presentes no nosso dia a dia e situações que caem bastante na tua prova do Enem, tá certo? Pessoal, então eu queria começar definindo para vocês o que é uma onda. Uma onda é uma oscilação onde ocorre um transporte de energia. Importante você lembrar, uma onda transporta energia, porém não transporta matéria. Ô Coelho, mas e essa questão da oscilação que você acabou de falar? Pessoal, vamos dar sequência e eu já vou te explicar bem certinho. Eu vou pegar, por exemplo, para você uma corda e vou balançar essa corda uma única vez. E aí vai formar para a gente ali o que a gente chama de pulso, uma única oscilação. Agora, se eu pegar uma corda esticada e começar a balançar essa corda, eu vou formar vários pulsos. E aí, pessoal, se eu pegar para você esses dois pulsos que estão marcados aqui, eu tenho a formação de uma onda. Então, nessa figura, eu tenho a formação, na verdade, de várias ondinhas, como você está vendo aqui. E aí, no vestibular, no Enem, eles podem chamar para a gente essas várias ondinhas de trem de ondas ou simplesmente de uma onda. É um termo que se confunde um pouquinho nas questões que a gente encontra por aí. Agora, pessoal, uma coisa bastante cobrada da gente nas questões é a classificação das ondas. E primeiro eu queria falar quanto à natureza. Quanto à natureza, eu posso chamar a onda de onda mecânica. Galera, o que é uma onda mecânica? A onda mecânica é aquela onda que obrigatoriamente precisa de um meio material para conseguir se propagar. Vamos destacar essa informação porque ela é bem importante. As ondas mecânicas são aquelas que precisam de um meio para se propagar. E como exemplo, a gente pode falar da onda na corda, que eu acabei de dizer para você. A gente pode falar sobre o som. Pessoal, e quando a gente fala de som, é muito comum a gente ouvir aquela frase famosa que o som não se propaga no vácuo. E ela é verdadeira. Por exemplo, nos filmes do Star Wars, quando a gente assiste e vê aquelas explosões fantásticas no espaço e os barulhos que acontecem no cinema, imagina que estranho seria ver uma explosão e não ouvir nada. É exatamente isso que ocorre na prática. Ou seja, o certo fisicamente seria num filme como o do Star Wars, você não ouvir as explosões quando elas acontecem lá no espaço, tá certo? Vamos continuar, vem cá comigo. Além do som, a gente pode falar de um terremoto, pode falar da onda no mar, de um maremoto. Um outro exemplo legal de onda mecânica é o ultrassom, que um médico usa para descobrir, por exemplo, se vai nascer um menino, uma menina, num exame pré-natal, tá certo? E as ondas podem ser classificadas também como ondas eletromagnéticas. A diferença é que uma onda eletromagnética não precisa de um meio para conseguir se propagar. Então vamos destacar essa informação, que as ondas eletromagnéticas não precisam de um meio para se propagar. E de ondas eletromagnéticas tem vários exemplos no nosso dia a dia que a gente pode falar. Por exemplo, quando você pega o teu celular e vai conversar com alguém, essa informação é transmitida por ondas eletromagnéticas. A luz que vem do Sol para a Terra, no meio do caminho entre o Sol e a Terra, é uma região onde não tem nada, ou seja, é o vácuo, e a luz consegue chegar até a gente. Só que tem um detalhe, se eu tiver um vidro, por exemplo, a luz passa por ele. Pelo nosso corpo, a luz não passa. Então, se existir um meio material,
a onda eletromagnética pode ou não se propagar. Só que detalhes sobre ela se propagar no meio material ou não, a gente vai deixar para conversar um pouquinho mais para frente, tá certo? Quando você vai a um médico, por exemplo, e ele manda você fazer uma radiografia. Numa radiografia, os raios X passam pelo nosso corpo. Então, o raio-x é mais um exemplo para a gente de onda eletromagnética, tá certo? A gente pode falar também de ondas de rádio, ondas de TV. Tudo isso para a gente é exemplo de aplicação no nosso cotidiano e por esse motivo esse assunto cai muito em provas como a prova do Enem, tá certo? Vamos anotar o que a gente falou. Então a gente falou das ondas de celular, das ondas de TV, de rádio, a luz, os raios X, os raios ultravioleta e vários outros exemplos do nosso dia a dia. Então, só recapitulando, as ondas mecânicas são aquelas que precisam obrigatoriamente de um meio para se propagar e as eletromagnéticas são aquelas que não precisam do meio para se propagar. Bom, agora vamos fazer a classificação quanto à propagação e vibração. Quando você sai numa balada, por exemplo, e aí está tocando aquele som que você adora, o que acontece? O alto-falante toca o som, então o som vem na tua direção, e se você olhar para a caixa de som, você vai perceber o alto-falante vibrando tum, 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 ou seja, a vibração é na mesma direção que a propagação. E nesse caso, eu classifico a onda como onda longitudinal. Vamos anotar então que na longitudinal, a vibração e a propagação possuem a mesma direção. Agora, se a gente esticar uma corda e começar a brincar de fazer cobrinha com ela, como a gente fazia quando a gente era pequenininho, quando era criança, o que acontece? Vamos dar uma olhadinha. A corda começa a vibrar dessa forma que você está vendo aí na tela, ou seja, a onda se propaga ali para a direita e a vibração ela é para cima e para baixo, ou seja, a vibração é perpendicular à propagação. Nesse caso, eu chamo a onda de onda transversal. Então vamos anotar que numa onda transversal, a vibração e a propagação possuem direções perpendiculares. Agora, você percebe que os exemplos que eu te dei, que são o som e a onda na corda, são ondas mecânicas. Ou seja, uma onda mecânica pode ser do tipo longitudinal ou pode ser do tipo transversal. Já as ondas eletromagnéticas não. Toda onda eletromagnética é obrigatoriamente uma onda transversal. Então vamos anotar assim. A onda longitudinal só pode ser do tipo mecânica. Já a onda transversal pode ser mecânica ou eletromagnética. Pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre os elementos de uma onda. Eu vou representar uma onda numa corda, por exemplo. Percebe junto comigo aqui esses pontos mais altos. Cada um desses pontos a gente vai chamar de crista ou pico da onda. Já esses pontos mais baixos, a gente chama eles de vale. Podem ser chamados também de seio ou depressão da onda. É importante que você lembre esses nomes, porque muitas vezes a questão vai citar a distância que existe entre uma crista e outra, ou a distância que existe entre um vale e outro. Por isso é fundamental que você lembre o nome desses pontos da onda. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o comprimento de onda, que a gente usa a letrinha grega lambda para representar. Eu vou colocar de novo a onda na corda e vou colocar ali, para a gente fazer algumas medidas, o eixo Y e o eixo X. Vou colocar essas medidas em metros. Agora, vamos supor que o gráfico venha com números, então que indique para a gente que aqui é 2, aqui é 4, aqui é 6, aqui é
8 e aqui é 10. Bom, a partir da hora que esse ponto é o 0 e aqui é o 2, a gente já pode dizer que a primeira crista está exatamente no 1. Da mesma forma que se esse ponto é o 2 e esse é o 4, eu posso afirmar que o vale está exatamente no 3 e assim por diante. Aqui é o 5, aqui é o 7 e aqui é o 9. Agora, como a gente falou no começo da aula, se você perceber, essa oscilação que eu tenho aqui, ou seja, 2 pulsos, se repetem exatamente ao lado. Então, eu vou dizer para você que daqui até aqui, eu tenho uma onda completa e o tamanho de uma onda completa é para a gente o comprimento de onda. Então, eu posso afirmar que o comprimento de onda dessa onda que está representada aí é igual a 4. Olha a unidade que a gente colocou aqui, metros. Agora, se a gente observar a distância desse ponto até esse, ou seja, do 3 até o 7, eu também tenho 4 metros, ou seja, também é para a gente o nosso comprimento de onda. E pode ser que apareça para você, numa questão teórica, a seguinte frase, que o comprimento de onda é a distância entre 2 vales consecutivos. Agora, dá uma olhadinha, se eu pegar a distância desse ponto até esse, ou seja, do 5 até o 9, eu também tenho ali 4 metros, ou seja, também é para a gente o nosso comprimento de onda. E pode aparecer para você numa pergunta teórica dizendo que o comprimento de onda é a distância entre 2 cristas consecutivas, tá certo? Agora vamos ver o que é a amplitude de uma onda. Eu vou representar para você aí uma onda numa corda, da mesma forma como a gente fez antes. A amplitude é a distância que existe entre a linha média e uma crista, ou a distância que existe entre a linha média e um vale da nossa onda. E a amplitude, no caso da luz, tem a ver para a gente com o brilho da luz. No caso do som, tem a ver com o volume do som. Ou seja, numa onda, a amplitude está relacionada à sua intensidade. Imagina então, por exemplo, que aqui eu tivesse nesse ponto a medida mais 10, aqui o 0, e aqui nesse ponto a medida menos 10. A gente pode afirmar que a amplitude dessa onda é igual a 10 metros. Agora, o período, que a gente usa a letra T maiúscula para representar. Eu vou representar para vocês a onda na corda e vou te dizer que período é o tempo necessário para que se forme uma onda completa. Então, se eu colocar o eixo para vocês, medindo, por exemplo, no eixo Y em metros e no eixo X em segundos, e tiver escrito aqui 5, aqui 10, aqui 15, aqui 20 e assim por diante, eu posso escrever que o período dessa onda é igual a 10 segundos. Então, de novo, período é o tempo necessário para que se forme uma onda completa. Agora, frequência, pessoal. Frequência é muito comum a gente lembrar de frequência cardíaca, porque é uma situação que faz muito parte do nosso dia a dia. Por exemplo, se você está lá tranquilo, meditando, sua frequência cardíaca é baixa. Agora, se você está lá fazendo exercício, malhando, ralando, sua frequência cardíaca vai ser o quê? Alta. E o que é a frequência cardíaca? É para a gente o número de repetições que ocorre num certo intervalo de tempo. Então, você lá tranquilo, meditando, frequência cardíaca baixa, quer dizer o quê? Quer dizer que o seu coração está bombeando sangue
poucas vezes por minuto. Agora, você está lá malhando, fazendo exercício, ralando, o que acontece? Teu coração já está mais acelerado, ou seja, ele está bombeando sangue muitas vezes por minuto. Vamos dar uma olhadinha nas aplicações que a gente vai falar sobre frequência. Vem cá comigo. Bom, como eu acabei de falar, frequência é para a gente um número de repetições que ocorre num certo intervalo de tempo. Pessoal, com relação à unidade, tempo no sistema internacional a gente usa segundos. Então, a unidade de frequência ficaria para a gente 1 dividido por segundo. E essa unidade vai ganhar um nomezinho novo, que a gente vai usar a abreviatura Hz, que por extenso é Hertz, a unidade de frequência no sistema internacional. Agora, a gente acabou de falar sobre o coração. No coração, a gente raramente usa a frequência em Hertz, a gente usa em batimentos por minuto. Então, imagina, por exemplo, uma pessoa que está com frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto, que eu vou abreviar como BPM. Se eu quiser determinar esse valor em Hertz, fica bem fácil, é só montar uma regra de 3. Por exemplo, 120 batimentos por minuto significa para a gente 120 batimentos em 60 segundos. Por que 60 segundos? Porque é por minuto e cada minuto equivale a 60 segundos. Aí, eu quero saber qual é a frequência cardíaca em Hertz. Hertz é quando é por segundo, por isso eu vou usar para 1 segundo. Aí, fazendo a regrinha de 3, lembra que a gente multiplica cruzado. Então, eu tenho FC vezes 60, vai dar 60 vezes a frequência cardíaca. É igual a 120 vezes 1, que vai dar para a gente 120. A gente encontra, então, que a frequência cardíaca é igual a 120 dividido por 60, portanto, a frequência cardíaca nesse caso, nessa situação, é igual a 2 Hz. Agora, e se eu quiser determinar a frequência de uma onda como essa? Bom, para determinar a frequência, eu preciso de um número de repetições e do tempo. Agora, vamos falar, por exemplo, sobre esse trecho. Daqui até aqui, o número de repetições é 1. E, com relação ao tempo, a gente aprendeu que o tempo de uma repetição é chamado de período. Por isso que a frequência é dada por 1 sobre período. Pessoal, agora uma coisa importantíssima. Se eu balançar a corda devagar, o número de repetições vai ser pequeno. Se eu balançar a corda bem rápido, o número de repetições vai ser maior. Então, nesse caso, quem determina o número de repetições é o meu braço. Ou seja, a frequência ela é caracterizada pela fonte que gera a onda. Nenhum fenômeno físico é capaz de alterar a frequência de uma onda. A única forma de mudar a frequência é mexendo na fonte que gera a onda. Agora, a velocidade. A velocidade de uma onda é caracterizada pelo meio material onde ela se propaga. Então, eu vou dizer para você que toda vez que uma onda muda de meio, ela muda de velocidade. A gente vai estudar alguns detalhes sobre mudança de meio um pouquinho mais para frente. Agora, eu queria falar para você o seguinte. A gente sabe que velocidade é distância dividido pelo tempo. No caso da nossa onda, eu tenho que, por exemplo, daqui até aqui. A distância percorrida em uma onda é o chamado comprimento de onda. E o tempo necessário para percorrer uma onda é o período. Portanto, a velocidade de uma onda pode ser escrita como comprimento de onda dividido por período.
Mas também eu posso escrever o seguinte, que velocidade é igual a comprimento de onda vezes 1 sobre período, o que daria a mesma coisa. E aí, a gente percebe que pode escrever essa equação da seguinte maneira. Velocidade é igual a comprimento de onda vezes 1 sobre período. A gente acabou de ver que 1 sobre período é a mesma coisa do que frequência. Daí a expressão velocidade é igual a comprimento de onda vezes frequência. Eu vou escrever para você de novo essa relação V é igual a lambda vezes F e vamos conversar um pouquinho sobre as unidades. Se eu colocar para você a frequência em hertz e o comprimento de onda em metros, a gente vai no problema encontrar a velocidade em metros por segundo. Agora fica atento, porque se você usar a frequência em hertz e o comprimento de onda em centímetros, você vai encontrar a resposta em centímetros por segundo. Então fica bem atento à questão das unidades, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha num primeiro exercício. No mundo em que vivemos, estamos rodeados de fenômenos físicos. Um desses fenômenos são as ondas, nas quais vivemos imersos, seja através do som, da luz, dos sinais de rádio e televisão. Com base nos seus conhecimentos sobre ondas e sobre a propagação delas em meios elásticos, analise as afirmativas a seguir. Item 1. A velocidade de propagação de uma onda não se altera quando ela passa de um meio para outro. Pessoal, está errado, porque lembra que a gente falou que o que caracteriza a velocidade de uma onda é o meio no qual ela se propaga, ou seja, toda vez que ela muda de meio, ela muda de velocidade. Item 2. Nas ondas longitudinais, as partículas do meio vibram na mesma direção de propagação da onda. Tá certo. Item 3. A frequência de uma onda não se altera quando ela passa de um meio para outro. Verdade, pessoal. Lembra que a gente falou que a única forma de alterar a frequência é alterando as características da fonte que emite a onda, ou seja, nenhum fenômeno físico é capaz de alterar a frequência de uma onda. Item 4. O som é uma onda eletromagnética, pois se propaga no vácuo. Não, está errado. O som é uma onda mecânica e, portanto, ele não se propaga no vácuo. E o item 5. As ondas eletromagnéticas são sempre do tipo transversal. Verdade, a gente falou no comecinho da aula que toda onda eletromagnética é do tipo transversal. Pessoal, então os itens corretos foram o 2, o 3 e o 5. Portanto, a resposta é a letra C. Exercício 2. Na figura abaixo estão representadas duas ondas transversais, P e Q, em um dado instante de tempo. Considere que as velocidades de propagação das ondas são iguais. Sobre essa representação das ondas P e Q, são feitas as seguintes afirmações. Primeira, a onda P tem o dobro da amplitude da onda Q. Se a gente olhar na figura, na onda P eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos entre uma crista e um vale. E na onda Q eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos entre uma crista e um vale. Então, se eu traçar uma linha média na onda P e uma linha média na onda Q, a gente percebe que as amplitudes são iguais. Ou seja, 2 quadradinhos e meio na onda P e 2 quadradinhos e meio na onda Q. Portanto, o item 1 está errado. Item 2. A onda P tem o dobro do comprimento de onda da onda Q. Como a gente aprendeu lá no comecinho da aula, o comprimento de onda é a distância entre duas cristas consecutivas. Então eu posso pegar e comparar a onda P e Q pela distância que existe entre esses pontos que eu acabei de marcar para você. Na onda P, eu percebo que eu tenho 1, 2, 3, 4 quadradinhos.
Já na onda Q, eu tenho 1, 2 quadradinhos. Ou seja, como eu tenho o dobro de quadradinhos entre duas cristas na onda P, eu posso sim afirmar que o comprimento de onda da onda P é igual a 2 vezes o comprimento de onda da onda Q. Portanto, o item 2 está certo. Item 3. A onda P tem o dobro da frequência da onda Q. Bom, pessoal, no enunciado foi dito que as velocidades de propagação são iguais. E como a gente sabe que velocidade é comprimento de onda vezes frequência, eu posso escrever que comprimento de onda vezes frequência para a onda P é igual a comprimento de onda vezes frequência para a onda Q. Agora, substituindo que o comprimento de onda P é igual a 2 vezes o comprimento de onda Q, vezes a frequência P é igual ao comprimento de onda Q, vezes a frequência Q. Agora, eu posso simplificar o comprimento de onda Q dos dois lados da equação. E aí a gente chega na conclusão que é a onda Q é que tem o dobro da frequência da onda P, e não como foi dito no item 3. Portanto, esse item está errado. E a resposta para a gente fica a resposta letra B, porque somente o segundo item é que está correto. Exercício número 3. A onda mostrada na figura abaixo se propaga com velocidade de 32 metros por segundo. Analisando a imagem, é possível concluir que a amplitude, o comprimento de onda e a frequência dessa onda são respectivamente. Bom, começando pela amplitude, a gente aprendeu que a amplitude é a distância que existe entre a linha central e a crista da onda. Portanto, a gente sabe que a amplitude vale 1, e presta atenção na unidade que está aqui, centímetro. Então, vamos anotar que a amplitude é igual a 1 centímetro. Agora, comprimento de onda. O comprimento de onda é a distância de uma onda completa. Então, se a gente percorrer a onda, eu noto que o tamanho foi 8 centímetros. Portanto, o comprimento de onda é igual a 8 centímetros. Agora, a questão pediu para que a gente determinasse a frequência da onda. Para isso, a gente vai lembrar da equação V é igual a lambda vezes F. O enunciado deu para a gente a velocidade de 32 metros por segundo. Agora, o comprimento de onda está em centímetros. E para poder fazer essa conta, eu preciso deixar as unidades compatíveis. Então, eu vou escrever para você que a velocidade, que é de 32 metros por segundo, pode ser escrita da seguinte maneira: 32. Agora, metro. Cada metro a gente sabe que é igual a 100 centímetros. Então, 32 metros por segundo fica para a gente 3.200 centímetros por segundo. Então vamos lá. Velocidade 3.200 centímetros por segundo. O comprimento de onda é igual a 8 centímetros. E a frequência que eu quero descobrir. Daí eu sei que a frequência é igual a 3.200 dividido por 8. E aí, a gente acha que a frequência é igual a 400 Hz. Poxa, Coelho, mas uma coisa que eu não entendi.
Por que você transformou a velocidade para centímetros por segundo e não transformou o comprimento de onda para metros? Pessoal, foi só uma opção. Você poderia sim ter mantido a velocidade em metros por segundo e ter transformado o comprimento de onda para metros. O importante é que, na hora de fazer as contas, a unidade da velocidade esteja compatível com a unidade do comprimento de onda. Aí é só uma questão de opção, de escolher entre metros por segundo e metros, ou escolher centímetros por segundo e centímetros, como eu fiz para você, tá certo? Bom, como a amplitude é igual a 1 centímetro, o comprimento de onda é igual a 8 centímetros e a frequência é igual a 400 Hz, a nossa resposta é a letra E.